Seja bem-vindo ao Q de Quadril, o podcast de quem faz e quem fez. Eu sou Suelen Rocha e aqui comigo o Dr. Pedroni. Tudo bem, doutor? Oi, Suelen. Mais um podcast, doutor? Estamos juntos. Então, tá bom. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana que acontece todos os dias nos consultórios aí dos médicos afora e principalmente no consultório do Dr. Pedroni. Conta pra gente, doutor, quais são as maiores dúvidas que surgem no seu consultório? Suelen, muito interessante esse nosso bate-papo, porque todos os dias nós temos perguntas como eu posso fazer tal coisa ou não posso fazer tal coisa. Então, acho que isso vai ser bem legal para a gente entender naqueles pacientes que precisam fazer uma cirurgia no quadril, principalmente uma prótese, que é o que mais a gente escuta, o que eu posso, o que eu não posso fazer na minha cirurgia. Então, vamos começar falando de cuidados, né? Vamos falar de pré-operatório e pós-operatório. Ótimo. Como o que a pessoa tem que fazer? Quais são os exames? Conta um pouquinho aí da preparação para essa cirurgia. Bom, a cirurgia de prótese, nas indicações que nós já comentamos nos outros podcasts, que principalmente a artrose, o desgaste do quadril ou alguma doença prévia do quadril, então é uma cirurgia eletiva que o paciente faz quando ele sente dor ou quando ele tem limitação. Certo. Né? Então, até ele chegar nesse momento da cirurgia, ele pode fazer atividades de baixo impacto, como pilates, natação, hidroginástica, hidroterapia, para fortalecer a musculatura. Isso vai curar? Não, mas vai ajudar a dar um suporte para a articulação que está sofrendo. Também me perguntam a respeito dos condroprotetores, que são aquelas substâncias, o colágeno, extratos saponificados, a glicosamina, a condroitina, que ele não cura a artrose. Ele pode, em algumas situações, diminuir um pouco o processo inflamatório e a dor. Certo. Mas não tem nada que faça regenerar a cartilagem. Assim como as infiltrações com ácido hialurônico, que estão muito na moda hoje. Tá bem alta, né, doutor? Então, essas são substâncias que ajudam na lubrificação e alguns trabalhos mostram, principalmente nos trabalhos de joelho, que ela ajuda na manutenção da cartilagem. Mas, Suelen, cartilagem morreu, não volta mais. Tem que operar. Não existe células-tronco ainda, não existe substratos que façam crescer a cartilagem, não existe, comprovadamente, cientificamente, que reproduzem alguns trabalhos que às vezes surgem por aí, não tem essa reprodutibilidade. Então eu aconselho o paciente que tenha uma artrose, para que ele evite atividades de impacto, para que ele tente controlar o peso, para que ele possa tentar mudar seus hábitos de vida. Sim. E pode, se ele quiser, associar algumas situações, esses substratos. Mal não vai fazer. Não, né? mas que, como muitas vezes está na internet, que Sim. vai curar ou aliviar, Não. principalmente, vamos fazer uma célula-tronco. Não. Uma vez uma paciente falou assim, doutor, o médico falou aquilo que eu queria ouvir, que eu não precisava operar. E, na verdade, não. Inclusive, meus amigos, eu aconselho para quem propor essas terapias alternativas, principalmente com células mesenquimais ou células-tronco, que se informe no CFM, no CRM, porque ainda na data de hoje, nem todos esses tipos de situações é permitido. Certo. É proibido pelo CFM. Em algumas situações e alguns tipos de infiltrações com esses concentrados pode ser feita, mas na grande maioria é proibido pelo CRM ainda. Por quê? Não tem estudo ainda, não tem né, estudo doutor? suficiente. Não tem estudo suficiente para comprovar a veracidade, né, da Exato. técnica. Então, por isso que a gente recomenda, né? Tome cuidado antes de se meter nisso, né? E com relação ao ácido hialurônico, ele ajuda principalmente a diminuir o processo inflamatório agudo e te dá um certo melhora da dor, principalmente, eu vou fazer uma viagem, Sim. eu tenho um casamento, eu não quero entrar mancando, mas aquilo é paliativo. Certo. Mais ou menos 6, 8 meses, aquela lubrificação vai diminuir no quadril principalmente. No joelho o resultado um pouquinho melhor, mas no quadril é mais ou menos isso. Importante, doutor, isso que você está falando, para a gente deixar um alerta aqui para quem está nos assistindo no YouTube ou nas redes sociais, em relação a onde buscar conteúdo de
de qualidade e conteúdo com comprovação científica, né, doutor? A gente sabe que tem aí o Dr. Google, que a gente pergunta, que a gente tem as informações muito fáceis, né, num passar de dedos, mas que procurem, né, de fato, canais que tragam essa informação como aqui a que a gente está trazendo, né, doutor? CFM, alguns sites de profissionais reconhecidos realmente, e também nós temos o site da Sociedade Brasileira do Quadril, Sim. onde nós temos lá nesse site várias perguntas e respostas que foram elaboradas por especialistas e cirurgiões certificados pela sociedade. Com certeza. E aí, doutor, decidi fazer a cirurgia. O que eu preciso levar para o hospital? Tenho que estar de jejum, levar meus exames? Qual que é o processo? A orientação que você dá lá para o paciente na hora que ele está na sua frente no consultório? Bom, como você também havia me perguntado, existe todo esse preparo, né? Isso quando nós falamos de você não querer operar e estar tentando ganhar tempo, postergando, né? Agora, quando você decide pela cirurgia, que a tua dor e tua limitação chegaram num ponto que você não aguenta mais viver assim, como aconteceu comigo, né? Então, vamos operar. Para fazer uma boa cirurgia, a primeira coisa, você precisa de uma boa avaliação clínica. Geralmente nós pedimos por um cardiologista, mas se você tem uma diabetes, se você faz um controle com algum outro médico, um neurocirurgião ou um endocrinologista, e você quiser fazer um cirurgião vascular, aquelas pessoas que já teve históricos de trombose ou alguma coisa assim, faça uma boa avaliação clínica com os exames pré-operatórios. Certo. Uma vez que esses exames estiverem todos bem e você ganhou uma avaliação clínica ok, você vai passar pela segunda avaliação, que é do anestesista. O anestesista vai fazer esse check-up, esse controle. Certo. Está tudo bem? Pronto, está marcada a sua cirurgia. E uma vez marcada a sua cirurgia, o que você precisa é pessoal, ter bastante calma e consciência de que 90 a 98% das vezes, esta é uma cirurgia de prótese que tem um resultado maravilhoso. Na verdade, é mais de 90%, 98% o resultado. Então, você vai tranquilo, leve seus artigos de higiene pessoal, leve seus exames de sangue, seus exames de imagem, principalmente as radiografias, e você tem que levar também os seus artigos de higiene pessoal, um chinelo antiderrapante, um pijama bem confortável. Né, uma camisola confortável, e vamos para a cirurgia. E doutor, fiz todo esse pré-operatório, passei pelo cardiologista, passei pelo anestesista e levei um não. O que a gente vai fazer? Que situações podem acontecer? Porque é importante a gente levantar isso, né? Pode acontecer. São raras, mas existem. Eu já tive pacientes que na avaliação cardiológica descobriram que estavam com uma obstrução coronariana e tiveram que fazer um cateterismo. Primeiro. Então foi um não. Sim. Né? Então o não é praticamente impossível, porque se você tiver um não, você vai tratar o que você tem, você vai compensar para depois operar. Certo. E aí entra até uma segunda pergunta, Suelen, que muitas vezes o pessoal me pergunta assim, né? Pedrone, mas a minha mãe tem 82 anos. Pois é. Vale a pena operar? Até que idade pode operar, doutor? Então, Suelen, pensa, se a tua mãe viver até os 100, vão ser 18 anos de dor e sofrimento. Entendeu? Certo. E o ano que vem ela vai ter 83. E daqui 2 anos, 84. A gente está falando de qualidade de vida, né, doutor? E o povo está vivendo mais. Sim. O ser humano está ganhando qualidade, longevidade. Então, eu sempre digo, olha, se for uma pessoa ativa, mesmo que tenha alguma comorbidade, vá no clínico, vá no cardio, trata essa comorbidade e o quanto antes você operar, mesmo aos 82, aos 92, Suelen, a pessoa mais com idade que eu operei na minha vida foi 104 anos. Uma vozinha que caiu e quebrou o colo do fêmur e nós fizemos uma prótese. Então, não tem idade para operar. Você pode operar... Tem necessidade. Exato. Exatamente. Né? Então, tem que deixar claro para as pessoas, muitas vezes eu escuto isso, minha mãe já tem 90 anos, vale a pena? Ela está sofrendo? Ela não consegue andar? Ela tem muita dor? Então, a minha mãe operaria. A minha mãe operaria. Porque é uma situação que você vai ficar deixando lá o teu ente querido com dor, então? E vai só piorando, né? Porque a artrose não tem cura. Sim. Eu acabei de dizer, não existe remédio, não existe injeção. Já era.
Tem que operar. Gastou, tem que operar. E aí a gente entra numa outra pergunta, então, doutor. Já que ela é assim, tão importante, né, quando há necessidade, como que é a recuperação desse paciente? Porque se você está me falando aí que fez uma cirurgia numa senhora de 4 anos. 104 anos, ela deve ter se recuperado e vivido mais uns bons 2, 3 anos, né? Vamos pensar assim. Mas então, como é o pós-operatório? Depende muito do paciente. São vieses também relacionados ao paciente. Na grande maioria das vezes, hoje, Suelen, e isso eu mudei muito depois que eu me operei, Suelen. Sim. Por isso que... A empatia bateu em você, né, doutor? Você está falando com quem fez e faz. Por isso eu sou muito honesto no meu consultório em dizer tudo o que vai acontecer. Sim, você passou por todas as etapas. Exato, inclusive as complicações. Sim. Que, como toda cirurgia, a prótese de quadril tem complicações. Né? Então, eu sou muito honesto em dizer para o paciente, todo mundo fala que operou e não doeu. Tem gente que fala para mim e me devolve até os remédios que eu passo no pós-operatório. Não toma. E tem gente que volta para mim pedindo mais remédio. Então, a dor é subjetiva, a recuperação depende, de novo, do paciente mais obeso, paciente mais idoso, grau de perda de massa muscular, doenças associadas, né? Mas... na grande maioria das vezes, o paciente saudável, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma outra alteração, como eu te falei, depois que eu operei, eu mando o paciente se mexer o mais rápido possível na cama. Se eu opero ele de manhã, eu tento retirá-lo da cama à tarde, colocá-lo sentado e, se possível, caminhar já no primeiro dia. Ele sai andando com o andador no primeiro dia. Nos primeiros dias ele sai andando com o andador. Por que do andador? Para equilíbrio, coordenação. Pode sentir algum desconforto, né? E tem ali a fonte para manter seguro. Exato. Certo. Então ele vai usar o andador em torno de 1, 2, 3 semanas. Depende de cada um, depende da idade. A vozinha mais insegura, que quebrou, ela vai usar um pouco mais. Sim. Ou o paciente mais jovem, mais ativo, eu usei 7 dias o andador. Depois eu fui para uma bengala. Então, depende muito da segurança que o paciente sente no pós-operatório. Eu também recomendo fisioterapia. Sim. A fisioterapia ajuda muito na recuperação pós-operatória, principalmente feita por profissionais qualificados. E a gente prefere que seja em casa, porque para evitar que esse paciente, nesses deslocamento, exato, entrar e sair do carro, sim, subir e descer escadas, né? São situações que nos primeiros dias, eu sempre peço em torno de 3 ou 4 semanas, que o paciente evite esses exageros, porque como eu te falei, você está conversando com quem já fez a cirurgia. Exatamente. Então, realmente, quando você fica muito tempo numa mesma posição, ou sentado, ou em pé, ou andando demais, a perna dói. Sim. Ela incha um pouco. Então, eu falo para o paciente, vai dentro do teu limite. Mas, doutor, eu preciso voltar para o escritório para despachar. 15 dias, 17 dias, você está bem? Vai lá, alguém te leva, você vai lá, faz o que tem que fazer. E o computador, a mesma coisa. Fique lá 15, 20 minutos. Agora, ficou muito tempo sentado, ficou muito tempo em pé, ficou muito tempo na cama, vai incomodar. Então, a gente pode dizer aí que uma média de pelo menos 15 dias a pessoa precisa se repousar de verdade. Digamos assim, tirar um pouco o pé do acelerador. Desacelera, entendeu? E cuida de você. E de você. Depois dos 15 dias, à medida que você vai ganhando confiança, coordenação, equilíbrio, e junto com a fisioterapia, aí você vai voltando gradualmente à vida normal. Geralmente, com 30 dias, eu vejo esse paciente de novo, e com 30 dias, se ele estiver bem, eu começo a liberá-lo para voltar às atividades do dia normal. Isso que eu ia perguntar. E aí, a pessoa fez a cirurgia, começou a voltar para as atividades normais, quando que ela pode fazer atividade física? Agachar, cruzar as pernas? Como que funciona esse processo? Isso também é muito legal, porque às vezes eu escuto pessoas no meu consultório, mas você operando a prótese, você não pode mais praticar esportes. Você fazendo a prótese, você não pode agachar, você não pode cruzar as pernas. Aí eu falo, ainda bem que ninguém me contou isso, né? Porque eu faço tudo isso. Então, o que acontece? Depende, de novo, do paciente, se o paciente já era atleta, da idade, peso, perda de massa muscular, tudo são vieses. Sim. Eu consigo agachar, eu consigo cruzar as pernas, eu pratico atividade física. Então, depende do paciente.
Certo. Depende do tipo de cirurgia, depende do cirurgião, é evidente. Depende de tudo isso. Mas hoje, meus amigos, a prótese de quadril, ela permite você voltar a uma atividade física e vida diária a partir do primeiro mês, progressivamente. Certo. Progressivamente. A musculatura, até ela ser reequilibrada, em torno de 3 a 6 meses que leva em média. Mas para você voltar, por exemplo, os meus pacientes, com 30 dias, eu já começo a liberar ele para uma academia leve, para um pilates leve, para uma bicicleta, para uma natação. Agora, é evidente, se esse paciente fizer tudo de uma vez, Suelen, ele vai ter dor e desconforto. Sim, vai machucar. Agora, é lógico. Não vai ficar legal. É lógico, tem uma cicatriz, Sim. tem uma incisão. Falando fisiologicamente, doutor, quanto tempo ali, onde foi colocado, né, a prótese, quanto tempo de adaptação dessa Boa prótese pergunta. com o osso? Boa. Como que funciona? Porque assim, às vezes a pessoa tá ali, ótima, sem dor, maravilhosa, mas lá não tá legal ainda. 30 dias. A 30 cicatrização de partes moles leva, em média, 30 dias. A partir daí, você tem já começa a integração da prótese no osso. Certo. Principalmente as próteses que não vão o cimento ósseo, aquela resina acrílica que gruda a prótese no osso. Então, nas próteses não cimentadas, aquela que cresce o osso, a partir de 45 dias você já tem essa integração. Mas é evidente, para ela firmar a mesa é um pouco mais de tempo. Mas com 30 dias, você já consegue liberar carga total numa atividade, porque a carga total eu já peço para o paciente liberar no pós-operatório. Certo. Só que ele não consegue. Sim. Porque dói, porque ele contrai a musculatura. Vai devagarinho. Então, essa cápsula, essa cicatriz vai se formando em torno do 3ª para 4ª semana, que é o período que eu peço para o paciente ter um pouco mais de diminuição de atividades. Certo. E para ela engrenar mesmo, para ela voltar, 3 a 6 meses. É o que eu falo para o paciente. Olha, E pensando aí em algo muito pessoal, né? Relações sexuais, cozinhar dentro de casa, atividades, voltar à vida normal. Voltar à vida normal. Como que é esse Então, processo também? Dentro das perguntas, como eu falei, posso cruzar a perna? Posso agachar? Né? Posso subir e descer escadas? Nos primeiros dias, bom senso. Sim. Recomendação é bom senso. Né? A partir da 3ª para 4ª semana, você já começa a ver o que dá e que não dá para fazer. Né? A relação sexual depende muito da imaginação do casal. Sim. Né? Por algo mais tranquilo. Ou das pessoas que queiram ter a relação. Então, eu falo assim, eu tenho que usar um pouco a criatividade. Agora, evitar exageros de posições, evitar exageros de agachamento. Isso na vida diária também, não só na relação sexual, né? Sim. Então, é uma questão muito de bom senso. A dor e a limitação são sinais de alerta. Se você fez um movimento, por exemplo, subiu muitas escadas e doeu, evite subir escadas. Se numa relação, numa tentativa de relação, você sentiu dor e desconforto, principalmente para a mulher, que é a posição mais ginecológica para ter a relação, então ela tem que se conversar com o parceiro e falar, olha, nessa posição não dá. Então a gente recomenda para ir voltando gradativamente a partir da 3ª e 4ª semana. A partir da 4ª semana, como eu falei, teoricamente, inclusive exercícios, ele vida pode normal. começar a ter a vida normal. Cozinhar, fazer uma atividadezinha leve. Agora, se você não limpou a casa um mês inteiro e você resolve limpar a casa todo naquele primeiro dia que eu dei alta, vai doer. Se você não dirigiu o mês inteiro e você pegar o carro e subir aquele trânsito infernal do horário do rush, vai doer. Acelera. Nossa. Entendeu? Sim. Se você for fazer uma viagem internacional muito tempo sentado ou nacional muito tempo sentado, vai doer. Tem que ir devagar, o bom senso. Bom senso, exatamente. Uma pergunta interessante, doutor. O que a pessoa não pode fazer? Porque a gente falou tudo que ela pode fazer gradativamente, né? 30 dias, 45. E o que ela não pode fazer? Teoricamente, a sobrecarga de atividades. Então, se eu te falar aqui e para você que vocês podem jogar bola com a prótese, eu estou sendo um pouco, talvez, negligente. Certo. Eu tenho que te dizer para você, olha, você quer jogar bola e correr o risco de gastar a prótese um pouquinho mais rápido ou de ter um tranco e você cair e quebrar a prótese ou tirar a prótese fora do lugar, que nós chamamos de luxação, é um risco que você tem que assumir junto comigo.
Então, as atividades físicas de alto impacto, nós não recomendamos, apesar, Suelen, de ter muitos pacientes que o fazem. E é uma decisão pessoal de cada um. Eu já ouvi muitos de pacientes assim, uma frase que me marcou muito. Pedroni, eu não quero viver 1000 anos a 10. Eu quero viver 10 anos a 1000. Com certeza. E é uma decisão de cada um. Sim. Inclusive, na pandemia, eu escutei muito isso. Poxa, e se Deus o livre tiver uma outra situação daquela e eu tiver a pegar uma doença e for embora, sair daqui desse mundo? Então, depende muito do paciente, depende muito da cabeça do paciente. Se aquilo faz bem para ele, né? Se jogar aquela bola toda semana faz a qualidade de vida dele ser melhor, jogue a bola. Custo-benefício. Aquilo que eu falo. Da minha boca, ele tem que escutar o custo e o benefício. Né? Com certeza. E ele vai decidir. Teoricamente, as próteses foram feitas exatamente para melhorar a qualidade de vida do paciente e diminuir a dor. O que é qualidade de vida? Ele vai decidir. Qualidade de vida é relativo, né? Exato. O que é qualidade de vida para mim pode não ser qualidade de vida para você. Com certeza. Eu tenho pacientes que jogam bola, eu tenho pacientes que jogam tênis, eu tenho pacientes que fazem atividades de escalada, de montanhismo, de ciclismo, 60, 70 quilômetros. E a maioria deles agradecem porque voltaram a ter uma vida normal. Com certeza. Que não conseguiam fazer e são felizes. E os atletas, doutor, como é que é essa relação deles com a cirurgia? Porque, né, existem situações que lesionam e precisam fazer, né? Como o Guga, né? Como tenista. O Zico, né? Sim. Então, hoje as próteses permitem que você volte à atividade física numa intensidade até maior, com o custo, como já foi falado, né? Certo. E os atletas de alta performance, assim como os trabalhadores braçais, que exigem muito das articulações, têm uma maior chance de ter desgaste. Uhum. Então, na prótese é a mesma coisa. Se você tem maior chance de ter desgaste, deve-se evitar o exagero. Então, os atletas que queiram voltar a uma atividade mais intensa, como eu te falei, eu tenho pessoas que lutam, eu tenho pessoas que pedalam, tenho pessoas que jogam bola. É uma decisão de cada um. Uhum. Eu sempre tenho que mostrar os dois lados para o paciente. Com certeza. E é uma decisão deles. E aí, nessa situação, doutor, resolvi, então, voltar a praticar minhas atividades físicas, sou atleta, ele vai precisar reoperar em algum momento, né? Vamos dizer assim, que primeiro ele tem que entender que para ele jogar bola, ele vai ter que fazer um bom trabalho de fortalecimento muscular, fundamental, de reequilíbrio da musculatura, de alongamento, para proteger quem? A outra articulação e a prótese. Sim. Volta naquele que nós conversamos do pré, né? Uhum. Você cuidar da sua articulação ou cuidar da sua prótese, né? Depois disso, Suelen, o que ele vai ter que fazer? Ele vai entender os limites que ele pode ou não